Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano, né, e comportamental. Desde a semana passada, nós estamos conversando sobre mapeamento comportamental. E hoje eu quero falar com vocês sobre quais são as áreas, né, que a gente aplica o mapeamento comportamental. E antes de eu começar a falar sobre isso, né, deixa eu te lembrar que hoje nós começamos o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Este é um workshop de 4 dias, 8 horas de workshop, né? Começa hoje, sempre às 20 horas, onde nós vamos ter muito aprofundamento. O tema é mapeamento comportamental. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, né? Porque só vai participar quem tiver se inscrito, porque é um link exclusivo, onde eu vou compartilhar muito conhecimento com vocês. Além de conhecimento, vou compartilhar ferramentas com vocês. Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá, o link tá na bio, porque começa hoje. Vamos lá. E quais são as áreas, então, né, aonde a gente aplica o mapeamento comportamental? Vamos lá. Primeiro, nós aplicamos o mapeamento comportamental em qualquer processo de desenvolvimento. Por quê? Tanto individual quanto em grupo, certo? Por quê? Porque o que o mapeamento comportamental ele trabalha? Ele trabalha profundamente o autoconhecimento, certo? Ele trabalha profundamente o autoconhecimento. E nenhum processo de desenvolvimento ele acontece se você não começa pelo autoconhecimento. Só que aqui você necessita entender que todo processo de autoconhecimento ele tem um objetivo, ele tem um para quê, certo? E é aí que está a grande expertise na condução do mapeamento comportamental. Então, se você trabalha ou deseja trabalhar com mapeamento comportamental, se você deseja trabalhar com desenvolvimento comportamental, seja de carreira, seja pessoal, seja a área que for, você precisa dominar o mapeamento comportamental, certo? Porque é por aí que todo o processo inicia, né? Eu hoje não, já há muito tempo, né? Eu não começo nenhum processo de desenvolvimento, seja ele individual ou em grupo, sem passar pelo mapeamento comportamental. Mas quero conversar então hoje especificamente com vocês quais são as áreas, né? Em que áreas nós aplicamos o mapeamento comportamental. Então vamos lá, se eu disse que qualquer processo de desenvolvimento, obrigatoriamente, ele começa pelo autoconhecimento, você aplica em praticamente todas as áreas. Mas quero citar para vocês algumas que é extremamente interessante e que você perde muito em termos de resultado, em termos de entrega para o seu cliente, no próprio time, um grande benefício, né, de se trabalhar com mapeamento comportamental é que ele acelera resultados. E quando ele acelera resultados, você consegue fazer entregas muito maiores, muito mais consistentes para o seu cliente num espaço de tempo menor. E por que isso é importante? Né? Porque hoje as pessoas não querem processos longos, certo? Mas elas querem muito resultado. E aí, quando você tem uma metodologia que acelera o resultado, isso te propicia, além de fazer uma grande entrega, te propicia também ter um faturamento maior. Ok? Então vamos lá, que áreas são essas, né? Que áreas a gente trabalha com mapeamento comportamental? Uma das áreas são infinitas, vou falar algumas para vocês aqui, certo? Uma das áreas é carreira. Quem trabalha com carreira não tem como não trabalhar com mapeamento comportamental. Por quê? Porque todo o processo de carreira, seja ele vocacional, seja ele
de ascensão, seja ele de transição de carreira, de realocação, passa pela profundidade do autoconhecimento. E aqui, novamente, quando eu falo de autoconhecimento, eu não estou falando apenas de DISC, certo? DISC é apenas um assessment dos 6 que você precisa dominar se você realmente quer alavancar sua carreira e você quer ser diferenciado no mercado, certo? Então, para a carreira, por quê? Porque vamos lá, se a sua carreira, muitos dos profissionais que estão com dificuldades na sua carreira, seja de ascensão, seja de recolocação, seja de insatisfação e querem fazer uma transição de carreira, muitos deles é porque na carreira que estavam não satisfazia, a carreira que eles estavam não satisfazia as suas necessidades, os seus motivadores internos. E quando nós trabalhamos com carreira, né, dentro do mapeamento, uma das ferramentas aí não é assessment, é uma das ferramentas, mas que parte dos assessments, né, que é a ferramenta de balanço de motivadores, né? Quem hoje utiliza o balanço de motivadores, que é via sistema, eu vou apresentar no workshop ele para vocês vão conhecer aqui, eu não tenho tempo, né, para aprofundar, mas no workshop eu vou apresentar a ferramenta de âncora de carreira para vocês. Ele é via sistema, né, aonde se traça cenários, aonde o próprio sistema, ele traz, né, todos os motivadores de vida, todos os motivadores profissionais e todos os motivadores do perfil. Quer dizer, quando termina de aplicar esta ferramenta, o seu cliente tem uma clareza que em nenhum outro tipo de processo ele tem. Então, se você trabalha ou deseja trabalhar com carreiras, fazer mapeamento comportamental, saber usar, saber trabalhar, ter assessment de forças pessoais, ter assessment de âncoras de carreira, ter o assessment do DISC mais o com feedback, não o DISC antigo. Ter a ferramenta, saber trabalhar com a ferramenta de âncora, de motivadores de carreira é fundamental. Mas aqui você precisa entender o seguinte, né? Quando eu falo, talvez alguns de vocês pensam, mas eu trabalho com motivadores de carreira, de que forma? De que forma você trabalha? Você tem assessments que te sustentam este processo? Então, se você quer trabalhar com carreiras, nós vamos ter no workshop uma aula que é dos Masters Analistas Comportamentais. E eu convidei um dos Masters, o foco dele é carreiras. Ele vai contar para vocês o quanto ele alavancou o negócio dele quando ele passou a utilizar 4 assessments, certo? E quando ele passou a utilizar a ferramenta de âncora, a ferramenta de motivadores. Ok? Então, carreiras não tem. Se você trabalha ou deseja trabalhar com carreiras, se você não domina mapeamento comportamental, com certeza o seu processo não tem os resultados que poderia ter. Uma outra área que a gente utiliza o mapeamento sempre, empresas. Quem deseja trabalhar com empresas ou trabalha com empresas, seja com processos individuais, processos de grupo, treinamentos, RH, seleção. Dominar o mapeamento comportamental é fundamental, né? Quando você domina a metodologia, né, e as ferramentas, os assessments, o mapeamento comportamental, você tem de cara aí 4, 5 serviços para vender para o seu cliente empresa. Então, se você realmente deseja, e olha que interessante, né? Quando a gente trabalha com empresas, né? Você tem várias áreas, você pode trabalhar com líderes, você pode trabalhar com equipes, né? E tanto para líderes quanto para equipes, o mapeamento se aplica. E tem vários trabalhos que nós realizamos a partir dos assessments, quando você tem o foco em empresas. Uma outra área
que dominar o mapeamento comportamental é fundamental, é a área de relacionamento interpessoal. Se você trabalha com qualquer área aonde trabalhar o relacionamento ou o seu foco é relacionamento interpessoal, né, não tem como você não trabalhar e não dominar os assessments do mapeamento comportamental, porque vamos lá, você não trabalha relacionamento interpessoal se você não aplicar um assessment das linguagens de valorização e reconhecimento. Você não trabalha relacionamento interpessoal se você não domina as linguagens, a forma de comunicação, a forma de expressão, em como as pessoas percebem o mundo e as diferenças, os tipos de percepção. Aonde você tem isso? No mapeamento comportamental. É no mapeamento comportamental que você tem tudo isso. Então, se você realmente trabalha ou o seu nicho envolve relacionamento interpessoal, saiba que você tem, no mínimo, que aplicar aí 3 a 4 assessments, né? Que vão alavancar e muito o seu processo quando você utiliza a metodologia do mapeamento comportamental. Uma outra área fundamental que não tem como você trabalhar se você não domina o mapeamento comportamental é liderança. E olha que interessante, quando você trabalha com liderança, todo conhecimento, toda a metodologia, todos os assessments, certo? Da metodologia do mapeamento comportamental, você usa para o líder, tanto nos processos dele, nos processos individuais, nos processos de grupo, quanto na preparação deste líder, no desenvolvimento de competências. Se você domina a metodologia e os assessments, né? Como eu disse, você não vende apenas mapeamento comportamental, você vende vários outros serviços. E na área de liderança, você tem dezenas de workshops, de treinamentos, o próprio processo individual para trabalhar com líderes, tanto em relação a ele, quanto no entendimento dele para com a sua equipe, ok? Então, saiba que liderança é outra área que você consegue trabalhar e tem muitas ferramentas, muito ferramental para desenvolver aí no mínimo, né? 6, 7 serviços. No workshop, né, que começa hoje, como eu falei para vocês, eu vou apresentar todos os serviços que, quando você domina a metodologia e os assessments, né, você consegue vender além do mapeamento comportamental. Eu vou apresentar no workshop, certo? 10, falando só de workshop, certo? Falando só de workshop. Eu vou apresentar para vocês 10 workshops que, quando você domina essa metodologia, você tem total condições de fazer sem necessitar de mais nenhum conhecimento. Sem necessitar de nenhum conhecimento além, ok? Qual outra área aonde o mapeamento é fundamental? Se você trabalha com empreendedorismo, com empreendedores. A gente sabe, né, as pesquisas mostram, uma pesquisa do Sebrae que mostra exatamente isso, né? Que a grande maioria das empresas quebram até o 5º ano. E são 3 os principais fatores, e um deles é o comportamento do empreendedor. Você não tem como desenvolver um empreendedor e desenvolver ele para o seu negócio se você não começa pelo mapeamento comportamental. Por quê? Porque o negócio dele se faz a partir dele. Então não tem como. É outra grande área, né? Uma outra grande área de atuação. Nós estamos com um aumento muito expressivo, né, de empreendedores neste momento, né? Sempre tem, né? Nós somos um país, né, que empreende muito.
Mas nós, neste momento, né, estamos tendo uma grande demanda até por necessidade, né? Até por necessidade. Então, você tem um vasto campo aí. Um outro campo, né, que muitas pessoas não se dão conta do quanto saber trabalhar com mapeamento é importante quando você trabalha com casais ou com família. Não tem como você trabalhar com casais sem você trabalhar quando você trabalha com família, sem você trabalhar mapeamento, sem você trabalhar um dos assessments que é fundamental sempre que a gente fala de relacionamento, que é o assessment das linguagens de valorização e reconhecimento. Quando você trabalha com famílias, com conflitos, né? E aí não só em famílias, né? Conflitos das mais variadas áreas, né? Não tem como as pessoas lidarem melhor com o conflito se não partirem do seu autoconhecimento, mas é que você precisa entender, é um autoconhecimento que não é só DISC, não é só DISC, certo? Hoje, fazer uma análise comportamental somente com o DISC não é análise comportamental, é análise de perfil. E a pessoa é muito mais que o seu perfil. Ela é muito mais que o seu perfil. Então, se você trabalha aí com casais, certo? Família, não tem como você não dominar o mapeamento comportamental. Outra área. Se você deseja, ou se você quer, ou se você atua, ou se você já vem desta área, a área educacional. A área da educação é uma área onde todo esse conhecimento do mapeamento comportamental, ele é 100% aplicável. É uma área extremamente carente, né? É uma área aonde a gente tem muito a contribuir, todas as áreas, certo? Em todas as áreas. Mas, por exemplo, quem é da área da educação ou quem deseja trabalhar com a área da educação, quando você domina o mapeamento comportamental, a metodologia e todos os assessments, você trabalha com diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos. Literalmente, você trabalha com todos os públicos da escola, inclusive os pais. Vamos ter também na aula deixa eu tomar uma golinha de água. Vamos ter no workshop também uma Master Analista Comportamental que está com um projeto fantástico dentro de escolas. Fantástico. Aonde ela trabalha com todos os públicos. Ela trabalha com a liderança da escola, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, aonde ela tem um trabalho fantástico dentro do mesmo projeto com os alunos e com os pais. Vocês já conseguiram perceber, né? Aqui eu citei o quê? Acho que uns 8, 9, 10 áreas. Mas com certeza tem muitas outras. Amanhã eu vou estar fazendo uma live às 11 da manhã com um Master Analista Comportamental, que ele é da área esportiva. Esqueci de falar da área esportiva. Ele é... Eu nem sei dizer o que ele é, porque ele é acima... Eu brinquei com ele, eu disse pra ele o seguinte: nossa, eu nem sabia que existia faixa acima da faixa preta no judô. Ele é um treinador, certo? Ele é um treinador. Ele é acima do faixa preta, mas ele vai contar, né? No judô. E ele prepara profissionais de alta performance. Ele tem campeões olímpicos. Amanhã ele vai contar para vocês. E ele, né? E por que eu convidei ele para fazer uma live especial? Porque ele conseguiu alavancar e muito o resultado dos atletas dele com o mapeamento comportamental. Introduzindo o mapeamento comportamental dentro
da sua área de alta performance para atletas. E ele está elaborando, né? Está na fase de criação de um projeto para treinadores, ensinando como é que os treinadores, através do mapeamento comportamental, alavancam a alta performance dos seus atletas. Vocês percebem a extensão? E é exatamente por isso que eu faço este workshop, o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Sabe por quê? Porque existem muitos analistas comportamentais que, como eu já disse, além de já só trabalharem com uma ferramenta, certo? Aí você não é analista comportamental. Se você trabalha apenas com o DISC, ainda o DISC é antigo, que tem um grande gap, você não é analista comportamental. Você é analista de perfil comportamental, que é um pedacinho desse tamanho dentro do mapeamento comportamental. E eu faço esse workshop porque eu sei que, primeiro, esse workshop ele é para dois tipos de pessoas. Quem já é analista comportamental, certo? Porque mais de 90% dos analistas comportamentais têm uma visão restritíssima, muito restrita deste campo, são pobres, rasos na entrega, certo? Porque são analistas de uma ferramenta só, DISC antigo ainda, e consideram que uma análise comportamental é a aplicação de um DISC e devolutiva. Esse é um conceito muito superficial, muito superficial do que realmente seja uma análise comportamental, que nós chamamos de mapeamento comportamental. E aí eu também tenho clareza que os profissionais, quem já é analista comportamental e ainda aplica o DISC antigo e entende que análise comportamental é apenas análise de perfil, eu entendo que a culpa não é sua. É porque você aprendeu deste jeito, certo? Você aprendeu o DISC antigo e você aprendeu que análise comportamental é isso, aplicar DISC da devolutiva. E eu quero te dar a grande notícia que não é nada disso, certo? Que você tem aí um vasto campo de atuação, mas claro, não pode ser analista de uma ferramenta só, certo? Você tem centenas de serviços. Só que a primeira coisa que você precisa entender é que análise comportamental não é aplicação de DISC devolutiva. Como eu disse, DISC é um pedacinho, é um dos 6 assessments que você precisa dominar para realmente poder ajudar o seu cliente a performar melhor, seja em que área for. Seja na vida, seja nos relacionamentos, seja no esporte, seja na carreira, seja no negócio, seja onde for. Porque toda alavancagem, ela começa dentro. E ela começa dentro quando nós reconhecemos as nossas forças, as nossas fortalezas e os nossos pontos de desenvolvimento. Aonde nós temos um feedback do meio e não ficamos limitados à nossa percepção. Eu já falei sobre isso, né, ao longo da semana passada, né? Nós temos uma cultura de não feedback, certo? Então, na grande maioria das vezes, a percepção das pessoas está distorcida, para mais e para menos. Então, se você realmente quer poder ser um analista comportamental e não um analista de perfil, eu te convido a participar do workshop. Mas eu disse que esse workshop era para 2 públicos. É para quem já é analista. E eu costumo, as pessoas às vezes dizem assim para mim, mas Liana, eu já tenho 3 formações em análise comportamental. Esse workshop vai me agregar, e eu brinco, acredito que bem mais que as 3 formações que você já fez. Por quê?
Porque você vai ter outro entendimento. Então, para quem já é analista comportamental, e quando me perguntam isso, eu costumo dizer o seguinte: você precisa responder algumas perguntas para você saber se esse workshop é para você ou não. Eu sempre pergunto o seguinte: primeiro, você fatura alto com análise comportamental? Você vendendo uma análise comportamental, você fatura entre R$ 1.500 a R$ 2.500? Segunda pergunta. Você vende outros serviços a partir deste primeiro projeto? Terceiro, você utiliza vários assessments ou você é analista de uma ferramenta só? Se uma dessas três questões, né, você disse que não, né, ou que sim, agora não lembro como é que eu fiz a pergunta, mas vocês entenderam, né? Sim, este workshop é para você. Ele não é para quem? Se você é analista comportamental e já fatura em torno de R$ 2.500 por mapeamento, se você vende vários serviços com esses assessments, e se ele é um grande serviço da sua esteira que te gera grande faturamento. Se você já tem essas três coisas, não. Mesmo assim, eu acho que vai te acrescentar. Mas se você já tem tudo isso, ok, você com certeza não é analista de uma ferramenta só. Você entende que mapeamento comportamental é muito mais que DISC. Você entende a variedade de serviços. Você não deve vender só mapeamento, você deve vender vários outros serviços a partir dessa metodologia. Mas se você respondeu não para alguma dessas questões, vem para o workshop, porque talvez esse seja o ponto de virada na sua carreira, ok? Mas vamos lá. Mas esse workshop não é só para quem já é analista. Este workshop também é, e muito, para quem ainda não é analista comportamental. E para quem já trabalha com desenvolvimento ou quem quer começar a trabalhar com desenvolvimento. Você sabia que você pode ser a sua profissão, o seu negócio pode ser mapeamento comportamental? Você sabia que você pode faturar alto somente realizando mapeamento comportamental? Você sabia que é muito fácil vender um mapeamento comportamental? Você sabia que o mapeamento comportamental a gente vende ele tanto sozinho como dentro dos projetos? Então fica aqui o meu convite. Se você já é se você já é analista comportamental, eu te convido, porque eu tenho certeza que você vai para outro nível. A sua visão, o seu mindset vai mudar completamente. E se até hoje este foi um conhecimento que você não conseguiu monetizar ele, neste workshop você vai conseguir, você vai entender que caminho é este e do que é que nós estamos falando. E se você ainda não é analista comportamental, saiba que este workshop é para você se você trabalha ou deseja trabalhar com desenvolvimento, ok? Então fica aí meu convite. O workshop começa hoje, ele vai de hoje até quinta-feira. Nós vamos aprofundar, são 8 horas, 2 horas por dia de workshop. Nós vamos aprofundar no mapeamento comportamental, o que é, como é que faz, que ferramentas são essas. Vocês vão ter, eu vou disponibilizar para vocês 2 destes assessments, para que você possa fazer e você já possa começar a alavancar sua carreira dentro do workshop, no momento do workshop, para você conhecer outras ferramentas, né, extremamente importantes que fazem parte do mapeamento comportamental. No workshop nós também vamos aprofundar nessas áreas, né, que eu falei aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês serviços que vocês podem vender e como é que vocês vendem.
Nós vamos conversar sobre as estratégias de atração e venda. Vamos conversar sobre precificação. Vamos conversar sobre devolutiva, quer dizer, realmente é um workshop para que você possa ir para outro patamar, para outro entendimento, para ter o mapeamento comportamental como um grande serviço da sua esteira. Grande serviço que alavanca outros projetos e um grande serviço em termos de faturamento. Ok? A Fá está perguntando quanto tempo dura a formação. Vamos lá, são questões diferentes. O workshop que eu vou estar fazendo, que começa amanhã, amanhã não, começa hoje o workshop, certo? Ele é um workshop gratuito de 4 dias, certo? E o grande objetivo dele é que vocês entendam o que é um mapeamento comportamental e como é que a gente faz e que ferramentas a gente utiliza e como a gente vende e quem se beneficia com ele. É realmente vocês poderem entender, né, que o mapeamento comportamental, ele pode e deve ser um grande diferencial na sua esteira e nas entregas, certo? E aqui você perguntou da formação, então eu acho que não é do workshop que você está perguntando. Você está perguntando da nossa formação de Master Analista Comportamental, né? A formação eu vou explicar ela no final do workshop, eu vou abrir sim as inscrições, né? Que eu abro de tempos em tempos, por quê? Porque eu faço 3 meses de acompanhamento, né? Vocês têm 3 meses do meu acompanhamento diário via grupo do WhatsApp. Vocês têm 3 meses de mentoria, de orientação, né? E o tempo da formação depende do tempo que você tem para se dedicar a estudar, né? Nós temos alunos que em 1 mês já estão aplicando, já estão faturando, já estão vendendo, né? Então aí depende muito da sua disponibilidade. Mas o meu acompanhamento são por 3 meses. Ok, meus queridos? Lembrando, o workshop... se você tiver a metodologia e as ferramentas, sim, você já consegue vender imediatamente. Sem dúvida, certo? Meus queridos, começa hoje então às 20 horas. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve, o link tá na bio, aqui no Insta, no Face. Logo mais vai estar aqui embaixo, mas eu nem sugiro que você espere. Eu sugiro que você venha pro Insta ou no Chame aí Inbox, se inscreva porque as vagas são limitadas. Eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência para vocês. Vai ajudar vocês na alavancagem do seu negócio e vai te ajudar como dono do seu negócio. Ele não fica a Eviene, eu não sei se é a Eviene está perguntando, fica gravado? Não, ele é ao vivo. O que nós estamos pensando é deixar ele disponibilizado por mais... até a meia-noite, a gente geralmente vai das 8 às 10, ele ficar disponível até a meia-noite, certo? Que daí você pode chegar e assistir, se você tem outra aula, você pode chegar e assistir, mas não tem replay não, certo? Ele é ao vivo, vocês podem me fazer perguntas, vocês podem tirar as dúvidas, certo? E essa é a grande oportunidade, eu não tenho dúvida, que essa é uma grande oportunidade de você começar 2021 realmente faturando, levando, né, o seu negócio para outro patamar. Eu sempre brinco que esse ano não tem carnaval, então o Brasil já começou. E se você ainda não está vendendo, se você ainda não está faturando, lembre-se, já passou 1 mês. Daqui um pouquinho, foi o ano de 2021, porque é assim que acontece. Então, essa é a sua grande hora. E este workshop, ele vem realmente para poder te ajudar nisso. Combinado, meus queridos? Espero todos vocês hoje às 20 horas no workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Mas para participar, você precisa se inscrever. E eu tenho um grande presente dentro do workshop, mas que é só para quem estiver no workshop. Um grande abraço, nos encontramos hoje às 20 horas. Se você não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Um grande beijo e hoje começamos a nossa jornada
no mapeamento comportamental para que você alavanque o seu negócio. Um grande beijo, até a noite. Amanhã, 11 horas, temos uma grande live aqui com o Master da área esportiva. Então, te espero aqui também amanhã às 11 horas. Um grande beijo. Nos encontramos hoje às 20 horas no workshop. Tchau!